Aqui não. Opa, agora sim. Ok, então vamos começar aqui uma live com o Rodolfo. Vamos lá, Rodolfo, estamos entrando. Fala aí, Opa, agora deu certo. beleza? E aí, tudo bom, Topo? Tudo bem, é estranho me chamar de Rodolfo, né? É estranho, é mesmo, é. Para quem não conhece o Rodolfo, né? O Rodolfo, ele foi meu colega de eletrônica, né? Colega de turma 14. E a gente vai conversar um pouco aí hoje sobre um pouco na vida no H8, né? Como é que foi essa experiência. Acho que é interessante, principalmente para quem se interessa, acho que pelo ITA, né, principalmente, né? Em algum grau, fazendo alguma analogia com o pessoal de IME, ou então, assim, até com outras universidades, Que sem são serem esse estilo que a referência, gente né? tá. É, que são concorrentes, que Exatamente. são referência, né? Uhum, Acho que é isso mesmo, Ivan. E assim, aproveitar aí principalmente sua experiência até no próprio canal aí do nível olímpico, né? Que muita gente que uhum, quer essas universidades já entra começa ali, né? O embrião ali é fazendo alguma Olimpíada, matemática, física, química, galera que tem afinidade por exatas. E aí a uhum. intenção é essa mesmo, aproveitar seu conhecimento aí dos dois lados, né? Como professor e como aluno, que tanto nas Sim, Olimpíadas quanto em física, né? Então, basicamente é uhum. isso, Ivan. E, bom, Maravilha. trocar essa ideia contigo aí. Uhum. Ah, o perfil do Rodolfo é rodolfo.matemática, né? Isso, exatamente. O perfil que eu tenho ali, que eu compartilho algumas coisas de geometria plana com a galera lá. Ainda vou chegar no Uhum. nível olímpico ainda, mas ainda tô no nível Itaime ali, mas um dia chega no nível olímpico. Legal. Bacana. Bom, Ivan, Beleza, acho que você preparou algumas coisas, né, Topo? foi isso aí. Ó, já tô vendo Uhum. que entrou uma galerinha aí, uns alunos meus aí. Alexandre, tem um pessoal que tá entrando aí. Show de bola. A É, primeira coisa que eu acho que dá pra falar de viver e fazer ITA, né? Acho que é os apelidos, né? sim, com Que tem uns certeza. apelidos que impregnam que. Acho que enquanto o pessoal tá entrando aí, né? Acho que tem uns apelidos. Exatamente. Alguns não pegam tanto, né? Então acho que o meu, acho que não peguei. Você se lembra de qual que era o meu? Canela? Tô- Eu Canela, lembro só do canela, assim. Canela. Mas tinha um que eu peguei antes desse, né? Mas alguns nem pegam tanto, mas tem uns que impregnam assim que você. Eu me lembro É. que o Bilhão, né? Eu morava com um cara e eu falei, meu, quem é Bruno? Né? Tipo isso, Eu só tipo conheço o isso. Bilhão, Mas eu acho que né? é Outros, bem isso, vários você assim, não se né? lembra do. No começo ali, tipo, se não começou com um apelido pra pegar depois, demora um pouco, né? Demora um pouco Sim, exatamente. pra aparecer. Mas é. Uhum. Bom, vamos lá, Legal. né? O que a Algumas gente tem perguntas aí? aí que eu levantei aqui, né? A primeira coisa, Ivan, é como e quando você descobriu que você queria prestar o vestibular pro ITA e pro IME? Você prestou IME também, né? Sim, sim, prestei. Então, eu acho que eu acabei entrando, né? Primeiro na Olimpíada de Física, né? Então, eu me lembro que tava 2007, né? Tinha uns conhecidos meus, né? Que acabaram entrando foram para a Olimpíada Mundial de Física. Né? E eu olhei Uhum. assim, pô, os caras foram mundial, fui lá no Irã, né? E foi uma galera no meu colégio, falei, pô, esse negócio é massa, né? Eles foram lá, trouxeram medalhas e tal. E aí eu fui perguntar assim, esse cara, estão indo para onde, né? Pô, estão indo pro ITA. Os caras passaram, né? Então era o Patroa, o Nilo, o Sauro da 12, Uhum. né? O Thomas da 13 que foi para Politecnique, né? Então esses caras todos foram para Mundial, que eu estava almejando, depois foram pro ITA. Falei, pô, o que esse ITA aí é física? Aí depois eu falei que era engenharia, né? Falei, não, mas esse cara gosta de física, né? E aí meio que plantou uma coisa que eu gostava muito de física e a gente ia fazer engenharia, mas assim, eu vi que era um lugar que a galera mandava muito bem em matemática, em física também, né? Aí eu fui ver
as questões do livro, que às vezes pareciam eram todas bem formuladas, né? Uhum. Então, acho que o vestibular, em algum grau, é uma vitrine, né? Com um vestibular de alto nível, né? Eu acho que o ITA e o IME, né? Eu acho que o IME é até mais do que o ITA, em termos de aquelas questões robustas, né? Cobra tudo numa questão só, né? Exatamente, né? Então, assim, que a gente tem mais tempo por questão também. Mas, então, assim, começou a me chamar atenção e eu comecei a querer ir por aí, né? Então, acho que o começo foi vendo alguns exemplos, né? Vi que era um lugar que eu ia aprender muita física, ia ser mais aberto em algum grau para mercado do que física, né? Uhum. Fazer engenharia, Sim. né? Hoje em dia você consegue fazer até aqui dentro engenharia física, né? Não tinha nosso tempo, né? Já tem engenharia física no ITA e de fato foi o que se concretizou, né? Eu pude fazer algumas inserções acho que fiz estágio até em banco, mercado financeiro, depois algumas coisas de empreendedorismo, assim, provei, e aí eu vi mesmo que eu gostava de fazer a física, né? E aí eu fiz meu caminho, assim, iniciação científica, mestrado, doutorado, né? E pude migrar para a física numa boa, né? Assim como eu poderia ir para alguma indústria ou também nesse sentido, estando no ITA, né? Então, foi mais ou menos por aí, né? Eu gosto de física, matemática, desafio do vestibular, e eu acabei entrando no ITA, né? Isso é Por conta algo disso. que, essa flexibilidade é algo interessante, assim, no ITA, né? Que Uhum. mesmo que você goste muito de física, você ainda tinha as outras opções ali, tinha como transitar por outros mercados, por outras possibilidades, né? Isso é algo Sim, que realmente, assim, a gente vê, né? A galera da nossa turma, das outras turmas também, tem gente fazendo tudo aí, desde construindo barco até o cara, tipo, construindo barco, indo pro construindo espaço, casa. né? Tipo, o É, astronauta. Então tem de exatamente. tudo. É bem Sim, interessante, tem muita assim. gente. Muitos países diferentes da nossa turma, né? A gente tem 5 anos de formado, eu e o Rodolfo, né? Então, assim, a gente já tem muita gente, muita coisa diferente, né? Sim, Essas sim. empresas de tecnologia grande, tipo Facebook, Google, essa coisa assim. Microsoft, Tecnologia pequena, Uber, startup, tudo. Microsoft, Uber. Tinha cara na nossa turma lá, o Jacinto, que eu vi onde é que a Uber ia aqui no Brasil olhando o Instagram dele, né? É tipo Então, a isso. cidade que estava visitando é onde iria o Uber, né? Sim, sim. Então, é muita versatilidade, né? E assim, e nesse aspecto, né, assim, de ter de Olimpíadas, coisa de gostar de física, às vezes ir para lá também, uma coisa que pode até parecer que não, mas assim, todas as minhas entrevistas de emprego de engenharia eu falei sobre a Olimpíada de Física, né? Então, não tem uma coisa que é antagônico, né? Uhum. E assim, Ivan, essa parte das Olimpíadas, qual a importância que você acha que teve assim na sua preparação para o vestibular? Tipo, é, Hum, qual a sua visão com relação a a preparação para Olimpíadas e a preparação para o vestibular do ITA e do IME? tá. Então, assim, em algum grau, né? Eu não vou dizer que você se preparou para um, se preparou para o outro, né? Então, você tem as suas particularidades, né? Em termos de. Muitos vestibulares têm exigências muito específicas, né? O formato é exigente, né? Uhum. Ou então, assim, uma competição de, sei lá, 100 por vaga é uma coisa, tipo, voraz, né? Então, tem muitas circunstâncias, então você tem a particularidade daquela provinha específica, né? Seja qual for. Mas eu acho que, assim, a parte de Olimpíada, eu acho que tem uma importância muito grande em dois aspectos, Tô. Eu acho, é você começar a estudar com um foco muito grande, muito cedo, né? Então, assim, a Olimpíada você tem, assim, desde sexto ano, né? OBM, primeiro nível, Olimpíada Canguru, né? Você tem a Olimpíada, sei lá, JSO, que é a Olimpíada Júnior de Ciência Internacional, que ela é focada em alunos com menos de 15 anos, Caramba. né? E você vai para Mundial e tudo, assim, né? E é uma Olimpíada que basicamente física, química e biologia, né? Ciências, né? Uhum. E ela tem mais ou menos o nível de um vestibular, né? Você a prova da JSO e provas de vestibulares, ou a seletiva, eu acho que é a OBC, né? Elas são muito parecidas com vestibulares.
Então você pega um cara de 15 anos, que é um cara muito novo, que está assim, nono ano ou primeiro ano, você começa a jogar umas questões de vestibular para esse cara, ou coisa parecida com isso, o cara já está andando bem. Uhum. Aí o cara chega no segundo ano, para uma seletiva de física, para o internacional, o cara já aprende cálculo, né? Então, assim, querendo ou não, você vai estar com um nível muito cedo e no seu limite, quando você chega no terceiro ano, né? Aí você vai ter dois tipos de pessoa. Esse cara que vem ralando no alto nível e malhando, né? Pesado há muito tempo, chegou marombado já no terceiro ano, né? E tem um cara que estava meio perdido e decidiu assim, ó, ITA, sei lá, IME, USP, Unicamp, gostei, vou começar a me preparar agora, Uhum. né? Então, esses dois caras chegam para competir, né? É natural você esperar que o cara de Olimpíada, ele começa, ele vai ter vantagem nessa história, Já né? larga na frente. E se você estudar focado no vestibular, eu acho que é muito cansativo você começar. Eu não acho que é hora de você começar a pensar em vestibular tanto no primeiro ano do ensino médio. Uhum. Então, assim, é uma coisa que você tem que ter uma coisa muito focada e muito a longo prazo que nem todo mundo tem, né? Ou então ter os achievements até lá, né? As conquistas parciais, né? Então, a Olimpíada te dá isso é muito legal. E dois, eu acho que tem uma certa questão que a Olimpíada, meio que ela vai estar sempre ali te dando ideias diferentes, né? Então, essa parte de criatividade é muito forte na Olimpíada, né? Então, a Olimpíada ela vai te dar uma série de artifícios que, na hora de você... E aquelas questões difíceis que estão fora dos manuais, né? É justamente aí que a Olimpíada trabalha. Então, Sim. se você tem uma base boa e tem as ideias da Olimpíada, você naturalmente tem uma versatilidade para atacar problemas difíceis. Eu senti muito isso no meu segundo ano do IME, né? E o terceiro ano também, que a prova de matemática do IME, eu achava ela muito parecida com provas de Olimpíada de Matemática, que eu fazia. Então, tinha 10 questões para 4 horas, então você tinha uns 40, sei lá, Acho que mais na de meia nossa hora por época eram questão. 5, né? Eram 5 horas ainda. Eram 10 questões, 5 horas, Era. se não me engano. Meia Então, você hora tinha por meia questão. hora para fazer uma questão, e é uma questão, assim, muito sofisticada, Uhum. né? Então, muitas das ideias que eu tinha lá, eu me remetia, pô, mas isso aqui eu vi uma coisa parecida na Olimpíada, tem uma coisa aqui parecida, ou então tinha aquela a geometria analítica tridimensional, que eu falei, pô, esse cara parece uma coisa que eu vi em vetores de Olimpíada de Física, né? Então, essas coisas meio que ajudavam bastante, né? Então, acho que as Olimpíadas me ajudaram bastante para além delas, né? E depois, assim, na vida acadêmica também, né? Eu acho que a coisa mais importante da minha trajetória de vida para eu ter virado professor de física foi a Olimpíada de Física. Não tenho nenhuma dúvida disso, Legal, né? Ivan. Legal. É muito aquilo, né? De assim, quanto mais você tiver treinando, né? Quanto mais questões você fizer, mais questões você vai saber fazer, né? Então, se Exato. você está recebendo ali inputs de todos os lados, de prova antiga, de Olimpíada, de lista de exercício, acaba que a caixa de ferramentas vai só crescendo, né? Então, no final das contas, lá na frente você vai lembrar, mesmo sem saber de alguma coisa que você viu no passado, né? Uhum. Mas é bem legal isso aí. Ivan, e você Eu quer acabei de falar? receber uma ligação aqui, cara. Opa. Agora eu tô te ouvindo? Deixa eu ver. Eu tô te ouvindo. Fala aí. Tô, acho que sim. Ah, show. Ivan, e cara, aqui duas coisas. Uma que eu acho que assim, cada um tem uma história muito particular aí de como recebeu o resultado do vestibular. Conta um pouco Hum. aí pra gente como é que foi o dia, o que que aconteceu, você já estava esperando, não estava? Eu lembro que Tá. ainda era Orkut na nossa época ainda. Era o quê? Era Orkut ainda na nossa época. Era o Orkut, não. A nossa Era época era época do Orkut. A gente era muito raiz, né? Aquela época lá era muito focado e tal. E a galera fazia o. Rumo ao Eu me ITA. lembro até Você participava que a daqueles gente. simulados do Rumo ao ITA ou não? Não, simulados eu nunca fiz.
Eu nunca fiz. Mas eu lembro que a gente fez o vestibular e, e, e a gente compartilhou quantas a gente fez, né? Uhum, sim, sim. Então a gente tinha assim, quantas cada um fez, a gente via lá. Tem aqui, eu acho, um fone. Aqui na gavetinha do. Então a gente compartilhou quantas questões cada um fez. Eu vi que estava bem comparado com os outros, né? Uhum. Então, muito obrigado. Né? Eu vou colocar o fone aqui para ouvir melhor. Ficou Tranquilo, baixo. tranquilo. Tá. Aí eu me lembro que eu tava, não, eu tô fazendo aqui na média do que o pessoal tá falando, né? E na saída do ITA, eu falei assim, pô, acho que eu fiz uma boa prova, né? Foi tudo que eu conseguia falar, porque na verdade é uma coisa que quando você não passa, você não pode ficar assim, nossa, eu sou muito ruim, eu não consigo, não sei. Cara, não, as suas vezes não passam porque não estavam entre os 120 melhores. Uhum. Só por causa disso, né? Então, sei lá, meu concurso que eu fiz para professor do ITA, ele não estava pedindo se eu era um cara bom. Ele estava medindo se eu estava no primeiro ou no segundo lugar. E ponto final. Uhum. Então, uma coisa dessa assim, você está medindo se você está entre os 120 e vão se dar melhor naquela semana. E só isso. Né? Sim, sim. Então, assim, o que eu tinha visto foi, pô, fiz uma boa prova. O que eu sabia, eu coloquei ali. Né? Teve lá os nervosismos intermediários e tal, mas eu até com esse gostinho de, pô, meu TV de casa eu fiz e vou esperar. Mas aí, sim, tava aquela tensão, todo mundo perguntando, todo 2 semanas, né, de apreensão. eu acho que era perto do Réveillon, né? O Era Natal. dia Acho que era perto do 30. Natal. Era 30 de dezembro. Isso. E aí eu tava assim, acabando de fazer aniversário e tal, e todo mundo perguntava no meu aniversário que passou Natal, aniversário, todo mundo lá perguntando. Eu falei, cara, não sei, vamos esperar, né? E aí eu tava bem tenso assim, e eu me lembro que ligaram de manhã, eu era o único acordado, tava todo dormindo, e aí eu me ligaram lá e falei assim, vamos, passou no ITA, cara, nesse dia assim, quando falar que passou no ITA, viemos aqui te cumprimentar, cara, pegaram assim 30 quilos nas minhas costas, tiraram, aí eu falei, cara, muito obrigado, e fui descansar assim, o sono dos justos. Você foi Eu tava dormir? ansioso, apertando F5 pro cara fui dormir. Cara, eu tava no nível de êxtase, subiu lá, tipo, muito. Um pico de adrenalina subiu assim, a única coisa que eu tinha que fazer é dormir, assim. Então, cada um tem a sua reação, né? Mas a minha, assim, tirou a carga das minhas costas e eu fui, cara, eu entrei num zen, assim, que. E aí depois falei pra minha família, né? Foi bem legal, que demorou, mas eu acho que a sensação que eu tive foi alívio, né? Nossa, Aquela missão imagina. cumprida, né? Tem gente de todo tipo, né? O 3G eu acho que ele morou com você, o Marcelo, né? Sim, sim. Cara tinha ido sair, né? Tem gente que comemora, enfim, mas a minha foi Foi bem tipo, caseira, né? pronto, missão cumprida, agora eu posso Missão dormir. cumprida, exatamente. Agora eu posso dormir em paz. Ah, é legal. Foi. Mas tem umas histórias muito doidas, assim. O Vicente, né? O Vicente, ele Uhum. estudou comigo, né? No cursinho, no ano que a gente passou. E aí, só que ele não tava em Goiânia. Ele tava no Rio de Uhum. Janeiro com os pais e tal. E aí saiu, né? No dia que saiu, cara, eu não tinha o número dele pra ligar, pra avisar ele, pra, tipo, comemorar com ele, né? Cara, passamos Sim, e tal, tipo, só nós dois de Goiânia e mais o Bittencourt que passaram, né? E aí eu sim. tentando ligar pra ele e tal, de tudo quanto é jeito, não tinha um número. Fui descobrir depois que ele só soube do resultado dia 31, porque ele achava que saía dia 31 e não olhou o site dia 30. Eu falei, velho, não acredito, cara. Sério, você não sabia nem o dia que saiu o Uhum. resultado do vestibular, mano. Cada Eu tava no um. F5. Eu tava no Nossa, F5 eu aqui, era, tava. era atualizando direto, né? A galera postando E- no Orkut também, eu lembro até hoje, o pessoal postando, tipo, ah não, vai sair 10 horas, vai sair 9, vai sair não sei que hora. Mas é engraçado lembrar isso depois de tanto tempo, assim. e tinha uma coisa muito legal naquela época, né? Que hoje, faz um tempo que eu não vejo isso. Que a galera
acho que era um coisa de Orkut, né? Que a gente passava e a gente escrevia uns textões assim enormes, antes de ser modinha textão, né? Mas eram uns textões assim que você falava assim tudo, como você se preparou, o que que você fez, como Sim. você estudou, motivação para quem não passou, alegria, né? Como você soube. Então, aí você procurar pelo menos o meu nome, eu acho que tem um depoimento do Ito e do INE, Eu acho que ainda tem no, 2009, no Rumo ao Ita. Naquela no página do site do Rumo ao Rumauí. Ita ainda tem, é. Apesar de É, eu ele lembro que estar tem bem um. desatualizado ali, mas ainda tem alguns depoimentos lá. Eu lembro de uns depoimentos fenomenais, assim, do Lamounier. Então, uns depoimentos que você lê Uhum. assim, você fala, cara, cada um tem sua história de luta aqui para passar nesse vestibular. É bem legal isso. E isso é uma coisa muito legal lá, né? Eu lembro que teve uma vez que eu fiz um vídeo, né, andando. Eu andei pro H8 e perguntei às pessoas, cara, como é que você veio parar aqui? Né? Então, assim, cara, teve várias histórias muito bacanas. Esse Lavonier, que é um colega nosso, né, o cara tentou 5 vezes, né, muito bacana. Aí eu me topei com o Joseph Klimber, né, o Fábio, que Grande é um cara que tentou Joseph. 6 vezes, Passou de segunda atravessou, chamada. passou de segunda chamada, na sexta tentativa, atravessou um No câncer, limite de idade. no limite de idade, o cara virou, sei lá, funcionário público e continuava estudando pro ITA, A né? história do Joseph é Então, bizarra. É muito louca. tem histórias, né, tem histórias lá de gente que teve um colega meu que, assim, muito grande, desse um cara nunca tinha ido no cinema antes de ir no ITA. O cara era muito humilde, né? E Sim, aí os sim. amigos dele levaram o cara pela primeira vez na vida. Né? Então, assim, tem gente de todo tipo, né? Tem desde o cara berço de ouro até o cara muito humilde, mas, assim, todos eles têm em comum, acho que essa luta para chegar lá, né? De Sim, superação, né? sim, com certeza, com certeza. E assim, do Ceará principalmente tem muita história de superação, né? Até Uhum. muita gente passa, né, do Ceará, passa lá no ITA e no IME, mas tem muita história interessante, assim. Você fala, cara, o cara ralou pra caramba, estudou em escola pública o tempo todo, conseguiu uma bolsa e pronto, estudou Isso. num colégio muito bom, deram uma oportunidade para ele, ele agarrou essa oportunidade e passou, né? Então, Exato. é muito diferente, assim. Tem gente que pensa, né? Tipo, mas por que que eu vou passar? Tem gente que tá tanto tempo tentando, mas não pode ter esse pensamento, né? É tipo, Sim. seu inimigo, entre aspas, ali, seu adversário é a prova, né? É o que você falou, É. tipo, você tem que estar entre os 120. E é isso. Uhum. Ninguém vai te tirar a vaga se você fechar a prova, né? Exato, né? E no ITA isso é uma realidade, é diferente de curso de medicina que você tem que fazer para te gabaritar a prova toda, né? Sim, sim, Né? verdade, verdade. Nesses vestibulares militares, tipo assim, sei lá, passa-se com quanto? 7? É, Né? Então, é, realmente, o seu inimigo é aquelas questões que estão lá, né? E exato. o que importa é... E a filosofia, assim, por aqui é sempre ir atrás dos melhores, né? Então, você amolar seu machado, né? Uhum, exatamente. Aproveitando que você falou do H8 aí, qual que foi a sua primeira impressão quando você chegou lá? Aquele tanto de gente careca, povo doido. É bem bizarro, né, cara? Esses primeiros dias do H8, eu me lembro que eu vim com uma turma do Ceará, né? Então eu vim, sei lá, com House, Rosinha, né, Dedé, Renan, Mari. Então veio uma galera, assim, do meu cursinho, né? Eu tava bem confortável nesse aspecto. E aí vim com minha família também. Então isso aí me deu um certo suporte que eu tava vindo com uma turma ali, né? E aí eu me lembro que a primeira vez que. O que me marcou mesmo, acho que foi quando eu entrei na minha casa e tinham 7 pessoas ali, umas 7, 8, acho. Tinha um veterano, né, que era o Barato da 13, e tinham 7 pessoas. 7 estranhos, né? E aí era, sei lá, Calil, Não tinha Vando. ninguém da sua galera de Fortaleza. Tava eu Ah, e você e o Dedé, que Dedé. era o cara do meu clã lá do Ceará, né? Então eu cheguei lá, tinha os caras lá, todo mundo careca, né? Meio que e um veterano lá do segundo ano dando o bostejo, né? Quem não esquece o bostejo, assim, é aquele cara que senta aqui
E vai conversando, e falando da vida, e Vai falar falando das sobre verdades do tudo. universo. Aí fica lá Filosofia. bostejando umas 2, 3 horas, né? Então live de Instagram é pouco pro que se bosteja, né? E aí, e aí essa galera. Aí eu lembro muitas vezes aqueles rostos, né? E é interessante, naquela época, assim, eram pessoas completamente desconhecidas, né? Não significavam nada pra, sei lá, pra mim naquela época, né? Mas hoje em dia, assim, são pessoas que eu tenho laços, sim, laços de irmandade, assim, que nem o meu irmão, assim, eu diria, né? Então, pessoas, assim, que o casamento uns dos outros, de frequentar um ao outro, de contar, de... Acho que a trajetória de vida, sobre vários aspectos, né? Foi tudo meio que andando junto, descobrindo as coisas, né? Enfrentando lutas dentro do ITA também, né? Então, entrar é difícil, mas sair também né? Então, são pessoas que, assim, companheiro, acho que companheiros de guerra mesmo, né? Tipo aquele Band of Brothers, né? Acho que é uma excelente analogia da vida lá dentro, né? Do H8. Então, acho que o que marcou muito foi chegar lá, ver aqueles caras estranhos e rapidamente criar laços de irmandade muito fortes, né? Dentro da turma também. E assim, depois de um mês, eu me lembro que eu fiquei muito impressionado. Depois de um mês eu conseguia falar nome, apelido e de onde veio todas as pessoas da turma, né? Então eu achava isso muito louco, assim, né? Como foi um mês, assim, aquele mês de adaptação, Um mês que é intenso. pouco, mas assim, é muito intenso, né? Um nível de convivência muito forte, né? Então acho que isso é muito bacana. Eu acho que na verdade, essa convivência muito forte dentro do H8, nesse ambiente de convivência, todo mundo lá interagindo e querendo fazer coisas, né? As iniciativas, né? Então, que é um tópico, assim, acho para um lado inteiro, as iniciativas do ITA, né? Essas coisas, acho que assim, é o que o ITA tem de mais valioso, né? Juntar toda essa galera e expor num ambiente com estímulo que vem do ITA, né? Então, eu acho que isso aí é muito diferenciado, assim. Com certeza. Aquele ambiente ali é muito propício, né? Uhum. Até eu lembro Então, a gente brincar em alguns momentos assim, tipo, cara, o que você quiser inventar a qualquer hora do dia, você vai encontrar alguém que vai topar. Tipo, cara, sei lá, são 2 da manhã, eu quero tomar um açaí. Aí você bate na porta do vizinho, talvez o vizinho não quer, mas não, eu sei quem que é. Tipo, fulano ali tava me procurando agora há pouco. Tipo, quero tocar piano. Do nada, você chega na sala de música, tá lá um maluco tocando piano. Tipo, qualquer hora do mas dia e é da bizarro, noite. É muito Não, mas bizarro. isso aí. O tanto a movimentação que tem lá às 2 da manhã, cara, um segundo pico de atividade, assim, né? Acho que tem um pico de atividade, a primeira onda de atividade às 6 da noite, né? E a segunda vem logo ali às 2 da manhã. Tem um segundo pico ali de muita atividade no H8, né? Tá tudo acontecendo, né? Maromba funcionando, Sim. Não, rachinha na e muita quadra. gente, e muita gente que desenvolve muitas coisas, né? Então, assim, gente que toca piano muito bem, gente que, sei lá, vai pra uma banda. Eu lembro que tinha uns caras, assim, de marketing, né? Tipo, o cara não faz marketing, publicidade, propaganda nem nada, assim, mas o cara tem uma expertise para marketing muito forte, né? Uma lábia. Uma lábia, assim, os caras que procuram se desenvolver nesses aspectos, né? Então, eu achava isso muito legal lá, né? E aí você, não, eu quero bolar um grupo de estudos de economia. Aí, sei lá, tinha IT Invest na nossa época. Aí os Uhum. caras se juntavam e estudavam economia, investimentos, essas coisas assim. Ah, quero estudar, sei lá, quero treinar para consultorias. Então, aí os caras começavam a meter um gagá forte, né? Em, em, em estudo de cases, de negócios, né? Então, eu achava muito legal que a galera meio que corre atrás, né? E eu achava esse caldeirão de pessoas assim, muito, muito bacana de estar presente, né? É bem aquilo que você falou, né? O ITA e o IME, eles buscam os melhores, né? E não Uhum. necessariamente apenas os melhores em exatas. É tipo, do nada você encontra talentos em coisas aleatórias, assim. Eu lembro, tipo, uma coisa bem carteada, né? Muito carteada, era tipo o Gabão da 13, que não sei se Oh, você lembra, mas ele era vice-campeão lembro. de pump, aquele negócio de vice-campeão Não, o cara foi mundial. o cara.
Mundial, exatamente. Vice-campeão O mundial de cara. pump. Não, e não só isso, assim, o cara ia para as Olimpíadas Internacionais de Computação, né? Aí depois o cara ia para a Olimpíada Internacional de Matemática. Aí não o suficiente, o cara foi para a Internacional de Pump, né? Então você fala assim, cara. Por quê, né? Né? Por quê? Não. E o 3G, ele ia pro. Acho que ele foi pro De brasileiro. slackline. E outra coisa, ele foi pro Mundial. Eu não sei, eu tenho que ele foi pro Mundial também, de Ele slackline. foi. Aquele negócio do Ele cara foi. se equilibrar entre duas árvores numa. Então, assim, os caras Na unidos assim, tem fita ali, uma. é muito Então, carteado. é, a gente tem muita. Gente tem as gírias, né, que a gente tava falando, MTHH, carteado. Então, assim, são uns caras muito genéricos, né, que tem uns talentos muito Singulares. singular, exatamente, né? Eu me lembro que tem o Bittencourt, que você falou mais cedo, né? O cara, ele tinha a própria língua dele, né? O cara ele gostava muito de linguística, linguagem comparada, né? Então o cara ficava discutindo a diferença entre o latim e o sânscrito, né? Aí o cara fazia lá a gramática dele, né? Então tem gente que tem talentos muito singulares, assim, que são bacana. E você sempre vai descobrindo, né? Sim, sim. Do Então, do nada, começo ao né? final do ITA, Do do começo ao nada você final do ITA, descobre. você vai descobrindo essas coisas, né? Isso é bem bacana, né? Essa convivência. É muito legal. Ivan, e cara, as coisas ali, só uma pincelada aí das coisas, das iniciativas. Como é que foi seu Uhum. envolvimento lá? A gente se envolveu junto ali no Caso de Veste, né? Isso, isso. Eu acho que, assim, a iniciativa que mais me influenciou, né? Eu sou muito grato, assim, ao que eu aprendi lá, acho que foi o Cadivete, né? Em termos de... Eu já dava aula desde 2009, né? Então, eu entrei em 2010 no ITA. E aí, o primeiro ano eu não dei aula lá. Mas do segundo ano para frente, eu fiquei bem ativo, dando aulas mesmo, né? Não só como membro. E eu acho que, assim, foi uma grande escola de docência, né? Então foi que eu estava dando aula no nível de Olimpíada, bizarro, estourando, rasgando tudo, né? E dar aulas para pessoas mais carentes, né? Que tinham uma base mais prática, para trabalhar a base, pegar na mão, andar junto, né? Fazer aquela coisa, vamos aprender aqui a multiplicar essa fração, somar essas frações, resolver essa equação, né? Essa coisa mais básica assim me ajudou a descer para levar o aluno para subir de volta, né? Então, e ter gente assistindo a minha aula, né? Avaliando. Notas das revisões do aluno, as avaliações dos professores, o comparativo, que assim, eu nunca tive nada parecido com o que eu tive em termos de avaliação e acompanhamento que eu tive no Cadivest. Treinamentos, né? A gente tinha aqueles treinamentos com os professores mais experientes de décadas, né, de experiência. Uhum. Os treinamentos que a gente tinha lá no Cadivest eu achava fantásticos, né? E eu acho que foram coisas que me ajudaram muito, muito, muito a dar uma boa aula, né? Teve um livro que eu descobri por causa desses treinamentos, que é esse aqui, Aula Nota 10, né? Uma dica de livro que, assim, eles recomendaram lá no Cadivete que eu li, assim, me ajudou muito, e vez ou outra eu até dou uma lida e coisas para pegar e que até hoje eu uso no ITA, né? Então, o Cadivete foi uma verdadeira escola que eu fiz do primeiro até o último ano. Fora o Cadivete, aí teve coisas que eu trabalhei. A gente tinha um grupo de estudos para o IFT, o prêmio do FIFT, Uhum. né, que era como se fosse uma Olimpíada de Física, que eu levava como se fosse uma iniciativa mesmo, né? Fiz o primeiro ano como aluno, depois eu ajudava a organizar, né? Então eu treinava como aluno da graduação outros alunos da graduação, eu dava aula para eles. Outra coisa que eu também fiz, que eu gostava, o Rumo ao ITA. A gente organizou um projeto lá de ajudar o Rumo ao ITA a atualizar um pouco, ver deficiências que existiam lá, né? Então, se você olhar no Rumo ao ITA, análise dimensional, tem um material que eu escrevi, né? Termodinâmica, tem uns outros lá que eu identifiquei a carência do tema e pedi para escreverem materiais de termodinâmica, de gases. Teve Tinvest, eu também participei, né? Então, eu tinha interesse para as coisas de investimento, aí eu juntei com outras pessoas que tinham esse interesse, a gente começou a estudar junto, né?
trabalhei também, deixa eu ver o que mais. Tinha comissão de viagens, né? Fui diretor da comissão de viagens também. E fui também presidente de formatura, né? Então, essas coisas que eu trabalhei por lá, né? Então, que eu me lembro, acho que foram essas coisas que eu me envolvi, né? Mas acho que o principal mesmo, assim, para minha formação foi o Cadivest, né? E foi realmente quando eu descobri que eu adorava dar aula. Mesmo já tendo dado aula antes, né? Você falou que dava aula em 2009. Foi. Dava aula, gostava, mas sim, eu até peço perdão aqui publicamente aos primeiros alunos que eu dei aula, que era um negócio muito, muito terrível, assim. Eu me lembro que eu cheguei uma história engraçada, eu estava dando aula para nono ano, né? Então era o final do ensino fundamental. Eu tinha acabado de voltar da Internacional de Física, e eu falei assim, não, seu cara, você é um professor muito bom, não sei o quê, vou ensinar as coisas avançadas e tal, né? E aí eu me lembro que eu cheguei no terceiro de nono ano, e aí eu botei lá uma questão. Supondo um parque de diversão ao meio-dia, você tem uma roda gigante, e aí escreva para mim como é a posição, velocidade e aceleração da sombra do cara na roda gigante, né? Basicamente você precisa da composição de vetores, etc e tudo mais do MHS, né? Uhum. E aí eu passei isso como exercício Pro para nono alunos de ano. nono ano. E eu me lembro, foi bem interessante que eu passei esse problema e o aluno ficou assim, tipo, muita raiva e tal. Ele, não. Aí, como assim não? Não dá, é impossível. Não existe a possibilidade de ser resolvido. E eu falei, não, mas pega esse vetor e projeta. Ele, mas o que? Um vetor eu sei o que é, mas o que é projetar? Não, vem Nó. seno. O que é um seno? Né? Então, essa experiência que eu tive, eu falei, caramba, cara, eu tive que. Meu mundo caiu assim, eu falei, não, vou ter que juntar os cacos aqui. Mas foi bem, foi bem difícil, não esperava. Caraca, Aí, essa aí eu não sabia e, não, Igor. e aí foi a primeira aula foi uma das primeiras aulas que eu dei foi essa, né? Eu falei, pô, acho que realmente eu tô um pouco. Vou ter que descer aqui um passo para levar o cara de volta, né? Então, eu comecei desse nível, né? Então, assim, eu fui aprendendo como todo mundo vai aprendendo a dar aula, né? Mas acho que a Advest foi aquela coisa assim que, ok, nós vamos te ensinar, né? Outra coisa também que eu me lembro muito foi no teste de seleção de professores. Então, que você prepara uma aulinha de 5 minutos, né? Ou 10, não me lembro, acho que é 15 minutos. 10 mais 5 Acho talvez. que eram 15, acho que eram 15. Eu lembro Era de ter 15 feito minutos. também. Aí eu fiz a minha aula teste, era de dilatação térmica, né? Preparei lá minha aulinha, fui lá, dei. Aí eu me lembro que fiquei nervoso, né? Aí eu fiquei nervoso e eu comecei. E quando eu fico nervoso, eu tenho uns vícios de linguagem. Talvez quem está começando a acompanhar por live comece a perceber aos poucos, né? Que era falar muito tas, nes, né? E aí, cara, eu tava muito nervoso, eu comecei assim a virar uma metralhadora de tas, né? Então, assim, eu falei, tá, eu pego esse aqui, tá, e manda pra lá, tá, e manda pra cá, tá, e manda pra cá, e tá. E o cara ficou com tanta raiva, o avaliador, que no final dos últimos 5 minutos ele começou a contar quantos tazos eu falava. Não. Aí eu me lembro que nos últimos 5 minutos ele falou assim, ó, você sabe quantos tazos você falou nos últimos 5 minutos? Aí ele, quantos? 35. E aí, dessas coisas, eu fui começar a falar assim, nossa, eu tenho um livro de linguagem, eu preciso tentar corrigir isso, eu falo rápido, né? Então, a pessoa fala isso do Ceará, então tem um sotaque diferente, então eu preciso falar mais devagar para ser entendido. Então, essas coisas todas, acho que muita gente, sei lá, no ensino superior, pelo menos, né? Os caras te pegam e te jogam na sala de aula. Uhum. Então, eles supõem que você sabe o que é dar uma aula, sabe que você dá uma boa aula e tal. Então, eles te jogam lá, mas ninguém nunca te dá um O briefing, feedback, né? né? Boas práticas, feedback. Então, isso é muito pobre, né, no geral. Então, até que para consertar isso, até todo semestre eu faço uma pesquisa de opinião com meus alunos, para tentar fechar essa malha, né? E então, assim, nessa época do Cadivest foi que eu consegui ter esses primeiros feedbacks e tentar melhorar nesses aspectos, né? De didática e tal. Então,
Uma coisa que eu sou muito grato ao Cadivest. Legal, legal você ter falado isso aí. Eu também tenho essa prática, Ivan. Uma vez no semestre, no fim do semestre, né, eu faço uma avaliação também, porque eu acho que não só no ensino superior, né, mas também é, até a mentalidade do colégio mesmo é meio que assim, para um professor sair, ser demitido, né, só se for um problema muito grave, assim, tipo, realmente Uhum. todos os alunos falarem, ó, esse professor é horrível, aconteceu alguma coisa nesse nível, assim. Então, eu também, que nem você, eu comecei a sentir falta do feedback, assim, tipo, cara, e aí? Eu não sei se minha aula tá legal. Tipo, meus alunos, querendo ou não, são meus clientes, né? Como é que eu vou saber se minha Sim, aula tá boa ou não? E aí eu comecei a sim. fazer. Antes era, no início era bem. Primeira avaliação que eu fiz assim era tipo, galera, pega Uhum. um pedaço de folha aí e dá um Uhum. feedback pra mim. Aí Escreve o que hoje você quiser, né? é tipo isso. Aí hoje eu já estruturei o negócio, já não, didática, quadro, essas coisas para ver se vai Uhum. melhorando. E são coisas pequenas até, assim, às vezes, tipo, uma besteirinha que você mudou ali já melhorou a aula para três, quatro pessoas. Então, vale a pena porque Uhum. você não vai ter esforço nenhum, né, para fazer. Então, É. E, é bem legal, assim, eu é, acho que é uma prática boa mesmo. e aula tem muito de tempero, né? Então, assim, por exemplo, a aula com giz e lousa é bom ou ruim, né? Então, assim, você tem aulas maravilhosas com giz e lousa e tem aulas péssimas com giz e lousa, né? Ah, mídias, tecnologia e tal, assim, sei lá, PowerPoint tem aulas péssimas com PowerPoint, tem aulas muito boas, né? Sim. Então, essas coisas. E outra coisa, às vezes, quando cada aula, vários anos, né, mesmo assunto e tal, eu acho que tem aquela coisa de você, que aula que tá boa, aquela que não tá, né? Então, assim, eu já dei aula de laboratório, então eu perguntava, qual que é o melhor experimento, né? Qual que é o pior experimento? Eu vejo que tá mais fraco, né? Melhorar. Então, acho que sempre essa coisa de você melhorar o que tá ruim, né? Uhum. Eu acho que isso é ideal também, né? Sim, É muito, sim, com muito certeza, positivo. com certeza. Ivan, eu não sei se você tá marcando o tempo aí, eu comecei a marcar, Eu não mas tô, cara. eu acho que eu tô um pouco adiantado aqui. Acho que a gente ainda tem uns 15 minutos para conversar. Tranquilo. É... Ivan, e como é que tá o H8 hoje aí? Qual que é a visão que você tem aí da vivência dos alunos? Como é que tá as iniciativas? Você que está acompanhando o desenvolvimento dos alunos agora, né? Você que já foi aluno, agora é professor do pessoal aí do ITA. Como é que tá o ITA? Como que você tá vendo aí o perfil da galera? Uhum. O que você quiser Tá. falar sobre o ITA hoje, porque eu Das acredito que é coisas um pouco novas, né? diferente da nossa época, né? Apesar Sim. de fazer pouco tempo. Eu acho que das coisas novas do ITA, assim, eu acho que é uma grande novidade, eu acho, do ITA é o processo de duplicação, né? Tá, começou a surgir no final da nossa graduação em 2014, né? Uhum. Veio uma grana do governo federal, construiu-se um prédio novo, que inclusive é onde eu trabalho hoje, né? Então a gente tem novas instalações no fundamental, a gente está transferindo os laboratórios, né? A gente vai ter um espaço bem mais amplo, tem salas, o que a gente chama de sala Harvard, que é aquela sala, aquela história bem grande de filme americano, né? Tudo bem que a nossa não é tão Com os grande assim, quadros né? subindo e descendo, assim. A ideia é essa, mas acho que ainda não tem o quadro ainda. Acho que tem um quadro que sobe e desce, mas não é aqueles 6, 8 quadros e tal, correndo para todos os lados, né? Mas tem isso, né? E tem aquele auditório maior, então assim, tem algumas aulas que são as main classes, né? Que você dá para as 4 turmas de uma vez só, e depois faz aulas de exercício focadas em cada turma, né? Então, já é uma metodologia que está se trabalhando hoje, né, em algumas disciplinas. Estamos começando também outras disciplinas, sala de aula invertida, né? Tem o professor Renan, que tem um canal de matemática universitária, né? Cara, tem playlist de álgebra linear, curso inteiro, equação diferencial, cálculo 1, cálculo 2. Então tem muita coisa de matemática universitária no canal dele, e ele dá o curso dele com os vídeos do YouTube que ele usa, né?
Então, ele conta que o aluno vai assistir aula em casa e ele faz listas na sala de aula, né? Então, está começando a ter novas novidades de ensino, né, que não existia na nossa época, Legal, legal. né? O H8, né, eu acho que o ITA era uma demanda nossa, né? Ele está tentando incorporar as atividades de iniciativas, né, no currículo, então você ganha horas complementares por trabalhar em iniciativas, né? Professores também, então professor que ajuda hoje em dia as iniciativas, né, ele vai ser contado isso para a progressão de carreira dele, que antes era completamente irrelevante, era uma doação de tempo do professor mesmo. Uhum. Então ele vai começar a reconhecer as atividades de professores e alunos nessas iniciativas, né, por exemplo, Baja, Aerodesign, competição de foguetes, tem muita tradição nessas competições e institucionalmente vai começar a se reconhecer as atividades. Na duplicação, o H8 está duplicando agora, né? Então, acho que hoje mesmo o reitor, o professor Anderson, ele estão fazendo já a instalação de painéis solares em cima, né? Pô, que legal, que Então, legal. vai ser 2 andares, né? Vai ter uma arquitetura melhor do que, a minha visão, a arquitetura velha, né? A ideia é que o H8 velho possa ser oferecido para alunos de pós-graduação, o que é uma coisa muito boa, né? Então, essas facilidades que o ITA oferece para alunos de graduação vão ser oferecidas para alguns alunos de pós-graduação também, né? O que dá uma força muito grande, né? Para quem vive de uma bolsa de mestrado de R$ 1.500, Com doutorado de certeza. 2.200. Então, assim, eu fiz mestrado e doutorado, porque na época do doutorado, eu era um dos caras que menos ganhava na nossa turma. Eu estava ali na bolsazinha, sobrevivendo, né? E isso aí, ter o alojamento para o aluno de pós é muito bom, né? Então, acho que as principais diferenças, tem uma diferença muito importante também, que é a ITAX. Então, o ITA, ele, para quem não conhece, também tem uma forte interação entre veteranos e alunos mais novos, né, bichos e tal, e também com formados e pessoas em formação, né? Então, a ITAX é uma associação de ex-alunos que financia projetos de ensino e motivação para professores e alunos, tá? Isso é uma coisa, Topo, que, cara, mudou da água para o vinho muita coisa lá, né? Então, por exemplo, eu virei professor de laboratório. Por que eu peguei laboratório? Porque o que eu menos gostei na graduação foi o lab, né? Eu falei, cara, eu quero ajudar e tentar estar do outro lado, né? E aí, então, escrevi um projeto, eu queria fazer experimentos novos para o laboratório. Minha ideia é experimento A, B e C, preciso de, sei lá, R$ 7.000, R$ 8.000. Então, não existe projeto, sei lá, de FINEP, CAP, CNPq que contemple esse tipo de projeto. De Isso seria uma relativamente baixo burocracia custo. gigantesca, né? Ia ser uma Cara, burocracia, licitação, tudo, ia dar um é, trabalhão, né? via ITA, isso é muito chato. Eu teria que licitar, sei lá, a cola branca que eu vou usar na estrutura, Uhum. né? Então, isso é bem chato. E para projeto de agente de fomento, eu teria que estar na categoria, sei lá, R$ 100.000, R$ 200.000. Mas eu não vou escrever um projeto dessa ordem porque de entrar no ITA, né? Então, com a ITA, você consegue esses projetos de 10.000, 20.000, 5.000 também. Então, esses projetos menores que, cara, tem um efeito na motivação do professor, ele poder colocar as ideias em prática, e dos alunos. Então, eu cobrava projetos assim, ó, inventem um projeto, um experimento, qualquer coisa relativa à minha disciplina. Me apresentem no final do semestre. Cara, tem muito projeto muito bacana, né, que me apresentaram. Então, assim, um aluno tem essa liberdade de criar também, né? E é Uhum. uma coisa que eu senti deficiência da nossa formação. Os únicos projetos que eu me lembro de ter feito na mão na massa era aqueles do ODAVO, né, no 4º ano, Sim, né? sim, Então, hoje em verdade. dia, os bichos estão fazendo projetos assim, 1º ano, 2º ano, 3º ano, estão fazendo projetos para cima e para baixo. É mais de um por semestre, né? Então, assim, o problema deles já é outro, né? Já estão falando para mim assim, ó, tem um projeto demais e os professores não Reclama entendem não, que não vão bicho. fazer tudo. Reclama não. Eu reclamava que eu não tinha. É, então que era muito pouco, agora tá demais, né? Eles já estão pedindo para maneirar, né? Então, eu acho que essas são as principais diferenças do ITA que a gente viveu, né? E o ITA que existe hoje, né? E assim, e os professores novos, né? Então, assim, o ITA deu uma renovada por conta dessa duplicação, eu entrei nessa nova ninhada,
no universo de 150 professores, você tem 80 professores novos, assim, com menos de 32 anos, né? Uhum. Então tem uma ninhada de professores novos em que estão muito motivados a dar eletivas. Tem eletiva agora de matemática para cima e para baixo, né? Legal, legal. Geometria diferencial, relatividade geral, umas álgebras bizarras, assim. Então, quem gosta de matemática pura, tem hoje em dia no ITA várias eletivas para cursar, né? Massa. Então, os Muito minors bom. de inovação, de engenharia física e tudo mais, então tem muita coisa bacana, né? Acho que tem uma pergunta aqui. Os alunos que optarem pela ativa podem fazer pós-graduação. Então, o topo é um exemplo, né? Pode sim. O ITA Mas, militar fez assim, mestrado. não é garantido que você vai poder terminar a pós-graduação lá. Então, isso aí depende muito de para onde que a FAB vai enviar o formando. Eu consegui fazer, né, particularmente porque no último ano o ITA permitiu a gente se inscrever, já se matricular no mestrado. E aí, depois que eu me matriculei, eu consegui matar todas as matérias no último ano, junto com a graduação, e fiquei só com a dissertação, né? Então, aí a dissertação, como eu não fiquei em São José dos Campos, eu fui para Brasília, aí eu consegui fazer a dissertação à distância mesmo, depois só ir para São José defender, então foi, foi mais tranquilo assim, mas teve que ter aquela correria inicial ali para fechar tudo e não ficar devendo nada em São José, né? Mas Sim. pode fazer pós-graduação sim. Hoje em dia, eles estão abrindo até a possibilidade de entrar no mestrado. O Rodolfo entrou no 5º ano, né? Então, hoje em dia, eles estão abrindo até durante o 4º ano você já entrar no mestrado, É, né? então já é um Se você tempinho a mais for, aí, né? você já Se ganhou bem, um mês, um depende, ano e meio, né? depende do quarto É, ano, né? é que o 4º ano é pesado, né? É Então, assim, pesado. eu fazia iniciação científica e tal, e deixei fazer pesquisa depois da graduação. Já é puxado, mas sim, é uma coisa que muitos alunos estão procurando, né? Uhum, Então, sim, tem gente que está assim, um aluno nosso está orientado, vai defender o mestrado agora, ele se formou em dezembro, show, né? Então, show. com um Ivan, semestrezinho a mais depois do eu mestrado. acho que nosso tempo tá acabando daqui a pouco. Acho que a gente tem um pouco mais de 5 minutos aí. Aí, antes da sua mensagem final aí, eu queria primeiramente agradecer, né? Porque já era uma vontade antiga, já. Acho que eu já tinha até comentado contigo um tempão atrás. Eu falei, cara, tenho muitos alunos que te conhecem e ficaram assim, caraca, você é da turma do Ivan e não sei o quê, e ficaram animados assim, nossa, o Ivan é muito foda. E aí eu, cara, seria muito legal trazer o Ivan aqui um dia em Brasília para falar com essa galera. Só que, né? É complicado, os caminhos da vida aí não facilitam, né? E aí precisou Uhum. dessa situação toda, né? Tipo, todo mundo tem que se virar digitalmente aí, dar um jeito. Sim. Acabei criando um Instagram para poder interagir mais com meus alunos. E aí, na hora, eu falei, Uhum. cara, vou fazer uma live. A primeira live tem que ser com o Ivan, porque a galera pediu muito já, muitos anos falando do Ivan. Eu falei, não, tem que ser o Ivan, porque o Ivan realmente é um cara sensacional. Então, Obrigado. agradeço aí seu tempo, cara. Obrigado mesmo. Sabe que eu te admiro pra caramba. Me ajudou muito na eletrônica, com certeza. E só tenho a Foram anos de agradecer. luta, né? Foram anos de luta. Agradecer aí sua participação, agradecer o trabalho que você está fazendo aí no ITA, que eu tenho certeza da sua competência. Você é um cara muito bom, já era um excelente aluno, né? E eu não tenho dúvidas, você também é um excelente professor aí. Os alunos devem gostar muito da sua aula. E é isso. Obrigado. Fique à Valeu. vontade aí, meu cara. Então, Rodolfo, obrigado aí pelo convite, obrigado pelas palavras aí que você rasgou cedo aí, é mais do que eu merecia, muito mais do que eu merecia, né? Mas espero também corresponder ao trabalho que eu estou fazendo agora aqui no ITA, né? E assim, eu acho que é bacana, né? É interessante como essas coisas que a gente está conversando, né? E para a gente estar batendo papo sobre as nossas vivências, né? Então lá no H8, né? Conversando como foi entrar no ITA, como foi as iniciativas, né? Como é lá dentro. Às vezes é uma coisa que a gente fala assim banal e às vezes para muita gente que ouve
é o que o cara tá querendo ouvir, né? Sim, sim. Então, bacana como a gente consegue ter esse alcance para ajudar, né, esse pessoal que está nessas lutas que a gente passou, né? E aí, acho que quem tiver interesse aqui segue a minha página aqui de física, né? Segue a página de matemática do Rodolfo, né? A minha página do meu livro aqui do Física em Nível Olímpico, pode fazer merchan, Tô? Claro, à vontade, à Física em Nível vontade. Olímpico, né? Então, coletâneas de problemas de física, né? Então, você tem interesse em física em nível olímpico, né? Dá uma procurada aí nessa bibliografia. Quem tiver interesse em fazer engenharia física, né? Fazer pesquisa em física na faculdade de engenharia, né? Pega aqui, cola no ITA, né? Eu trabalho no grupo de matérias semicondutores na tecnologia, né? Então faço pesquisa em física aqui no ITA, né? A gente tem curso de mestrado, doutorado, né? A graduação tem já os minors, então você pode fazer engenharia eletrônica com o minor em engenharia física, né? É uma das coisas novas também que não existia na nossa época do ITA, né? Então, meus cumprimentos e desejo boa sorte aí para todo mundo aí que está nessa luta aí. Um grande abraço. Beleza. Valeu, Ivan. Obrigado mais uma Tá vez bom? aí, meu amigo. Tamo Até mais. junto. Tô, por um bom tempo. Valeu. Fique com Deus. Tchau, Abraço. tchau. Até mais. Então é isso aí, gente. Né? Essa aí foi nossa live, nosso bate-papo com o Rodolfo. Então até a próxima aí. Um grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus.